sobre 2 João, o que a gente tem aqui, se você ainda não entendeu, né, a gente viu que 1 João foram 5 capítulos, então é chamado de carta, de epístola, de tratado, e agora a gente entra, né, numa vibe mais digamos assim, mais tranquila, mais suave no modo de dizer, porque na verdade, em termos de tamanho, né, são 13 versículos só, uma 2 João, essa carta menor, chamada dessa maneira, justamente pelo tanto de versículos. Amanhã nós vamos ler 3 João, que tem 14 versículos, também é a questão de que é uma carta menor. Então, nesse sentido, pelo tamanho delas, elas são classificadas dessa maneira, né, com o gênero literário. Então, não mais epístola, ou tratado, ou carta, como foi ali 1 João, mas agora uma carta menor, a gente pode dizer dessa maneira também. Entendendo também que aqui a gente vai perceber que em 1 João, qual que era o objetivo lá do João? Era justamente combater essa questão desse gnosticismo que estava ali permeando toda a região da Ásia Menor, e aí João escreve então como um pai espiritual para os seus filhinhos. Aqui em 2 João tem uma tal de senhora eleita, que nós vamos conversar um pouquinho, então espera um pouquinho aí, quando a gente falar hoje dessa carta, logo mais nos próximos minutos, e o foco então é justamente o perigo de receber falsos mestres naquela comunidade de fé. De qualquer maneira, 3 João, que a gente vai ver amanhã também, ele vai falar para um homem chamado Gaio. Aí eu tenho uma dúvida que lá no filme do The Chosen, Gaio era na verdade um pretor romano, então vamos ver se é isso mesmo, então eu ainda tenho que estudar sobre isso. Já tenho visto também sobre Apocalipse, que nós vamos começar também a ler daqui a alguns dias e nós precisamos estar preparados. 22 capítulos, então seriam os últimos capítulos que nós vamos ler antes de acabar a leitura toda pela segunda vez no nosso grupo de oração do Novo Testamento, e depois nós vamos ter aquele desafio que nós aqui como grupo já fizemos, que é justamente começar lá de trás, do início da Bíblia, desde Gênesis até, né, o final ali, para a gente poder aí começar, finalizar o Antigo Testamento, que é um desafio muito grande. Conto com você, conto com a sua oração, conto com, se você puder estar presente conosco. Se Deus quiser, não só viveremos, mas também completaremos o Antigo Testamento. Obrigado, irmã Suzana, pelo apoio ali que eu estou vendo. De qualquer maneira, o que a gente precisa entender é o seguinte, que nesse sentido, essas cartas têm essas diferenciações. Feito isso, a gente agora pode participar de 2 João, certo? Você já tem uma ideia aqui geral do que é essa carta, né? E como ela trabalha com relação às demais do nosso apóstolo querido, apóstolo amado de Jesus, João. Então, nesse sentido, o que acontece é que a segunda carta, então, é o livro mais curto do Novo Testamento, como nós já falamos, 13 versículos apenas, e é uma mensagem poderosa que vai falar sobre o equilíbrio entre o amor e a verdade. Então começa ali os primeiros versículos, minha mãe leu, João ali se identifica como presbítero e também escreve para uma senhora eleita e para os seus filhos. Bom, o que acontece aqui, gente, é o seguinte: tem um debate teológico, né, para variar, que se essa senhora aí é uma pessoa específica ou se é uma metáfora aqui que João está usando por uma igreja local. Mas o foco inicial justamente aqui é a alegria de ver os cristãos andando na verdade. Então essa questão da senhora eleita, né, ele tem ali um grego ali que o pessoal tenta fazer debates ali interessantes de exegese bíblica, pois o texto ali não deixa explícito para a gente se João está, de certa maneira, personificando uma instituição, a igreja, ali uma igreja local, por exemplo, ou escrevendo para uma pessoa física. Então, nesse sentido, existem dois tipos de interpretação, tá bom? A interpretação literal e a interpretação corporativa. Como você sabe, né, a literal vai dizer da senhora eleita, que é uma pessoa individual. Vou falar depois sobre ela. A corporativa é justamente que envolve, né, a comunidade ali e é uma metáfora para a igreja. Essa é a visão majoritária que há entre os estudiosos desse capítulo. Então, nessa perspectiva, o que acontece? A senhora eleita, na verdade, é uma igreja local, específica, e os seus filhos seriam os membros dessa congregação.
Por que isso faz sentido? Porque no Novo Testamento, a igreja é geralmente descrita com figuras femininas. É a noiva de Cristo, é a Jerusalém, que é a nossa mãe, e todo esse carinho que existe. Então, nesse sentido, a irmã eleita seria, de certa maneira, a igreja local enviando saudações para outra igreja local. Quando ele fala ali no versículo 13, os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Parece até que é igual a CIB, por exemplo, que é filha da PIB, né? Primeira Igreja Batista de Curitiba. Nós, Segunda Igreja Batista de Curitiba, nós somos filhos da PIB. Então, lá muito tempo atrás, quase 90 anos atrás, a gente teve essa alegria de começar, né, uma ramificação e depois sermos filhos dessa igreja mãe, a PIB. Nesse sentido, então, o que acontece é o seguinte, que na época dessas perseguições, também ali da época que a gente viu que o texto foi escrito, que é mais ou menos 90 depois de Cristo, usar uma linguagem codificada tinha a ver também com a questão das perseguições romanas. Então poderia ser uma forma de proteger a identidade da igreja e dos líderes dessa igreja, caso essa carta fosse interceptada no caminho, porque ela não era uma coisa pela internet, né, pelos cabos virtuais da vida e tal que você manda, ou pela questão do satélite e tal. Não, ela tinha que ser levada. Se era levada, ela podia ser interceptada no caminho, aí de repente algum, né, soldado romano, alguma situação nesse sentido poderia interceptá-la, e aí tem essa informação de que essa é a visão, né, de que a igreja seria essa questão dessa senhora eleita. Agora, a interpretação literal, ela vai dizer que é uma mulher específica, e aí, essa visão, como é que ela é defendida? É porque era uma mulher cristã de destaque, possivelmente era uma viúva, que hospedava uma igreja na sua casa, que era uma prática muito comum, vocês já sabem, ali no primeiro século, né, as pessoas se reuniam em suas casas. Tinha o contexto das sinagogas, mas isso depois foi sendo levado para as casas, a reunião começou a acontecer nas casas e tal, e aí se fortaleceu. Então, nesse sentido também tem aqui a questão da hospitalidade, ali quando ela fala ali no versículo 10 e no versículo 11, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Então esse aviso, de certa maneira, isso instrui, né, a não receber em casa falsos mestres. Então se eram bons mestres, quer dizer que havia uma hospitalidade. Então, de certa maneira, havia um aviso do João para essa questão de um alerta prático para a rotina do lar, para não receber quem ali ficasse falando coisa que não devia, basicamente isso nesse sentido. De qualquer maneira, o que a gente pode entender é o seguinte, que o título de senhora indica, de certa maneira, alguém ou alguma instituição que é digno de honra e respeito na comunidade. E nesse sentido, a gente pode então entender dessas duas visões, você pode escolher qual delas seria melhor, né? Eu não tenho assim uma tendência, na verdade, se fosse pender para alguma coisa, eu entenderia que seria a questão da igreja, né? A gente sempre gosta, né? Às vezes não é uma pessoa só e tal, essa questão também da linguagem codificada é uma coisa também que é interessante porque tem a ver com a história. Então, de certa maneira, seria, para mim, no meu entender, né, essa questão da interpretação corporativa que seria melhor nesse sentido. Mas, feito isso, o que a gente vai fazendo? A gente vai continuar caminhando aqui e aí vamos lá para os versículos seguintes que foram lidos pela irmã Martina, começando pelo mandamento do amor, que já não é novo, a gente sabe disso. Né, a gente já viu lá em Levíticos 19, 18, amar uns aos outros, né, e ao teu Deus e aquela coisa toda, e Jesus depois vem como a si mesmo, né, como eu vos amei. Então, nesse sentido, Jesus nos dá essa informação complementar da lei e vai dizer aqui, João vai falar que isso, o amor é definido de forma prática. Ele fala assim no versículo 6, vai dizer o seguinte, esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Então, é uma questão prática. Ele está definindo aqui que nós devemos praticar esse amor, não só ficar falando, mas também colocarmos em prática nas nossas vidas. Depois, ali do versículo 7 até o 11, tem a questão ali dos falsos mestres, e essa, na verdade, é uma das informações mais importantes dessa carta. Desses 13 versículos, você pode pincelar esse, né, pinçar esse, e é uma parte central e mais severa da carta. Por quê?
porque João aqui está advertindo contra os enganadores. A gente vai lembrar dessa questão do gnosticismo, o pastor China trouxe bem esclarecido para nós esses dias. Tem também o docetismo, que fala que ali na hora de ser crucificado, Jesus na verdade não tinha mais nada ali de humano, então quer dizer, era só espiritual, então tinha essa divergência também, mas de qualquer maneira, gnosticismo primitivo, docetismo, o que quer que seja, que acreditavam que havia essa separação entre carne e espírito, eles negavam ali de certa maneira que Jesus, na sua integralidade, tinha vindo ali num corpo físico. Então, João combate isso porque era uma coisa que estava ali aflorando dentro da igreja, até mesmo pelos costumes ali que o pessoal tinha e tal, e dizer que a carne é má, que então como é que podia, né, Jesus ser divino e estar vinculado com essas questões aí da dificuldade aí da natureza humana e tal, como é que pode isso e tal. Então tinha essas questões que estavam ali querendo bombardear aquela comunidade de fé. Então, quem nega a encarnação de Cristo aqui, de certa maneira, é chamado por João, não só como enganador, mas como o próprio anticristo, para vocês terem uma ideia. E nesse sentido, o que ele fala? Para a igreja ser vigilante. Então, ele orienta então, a não receber em casa, nem saudar aquelas pessoas que são contrárias à doutrina de Cristo, para não se tornarem cúmplices das suas más obras. E isso é importante, é uma cautela que realmente, se a gente pensar bem, né, pode hoje não ter esse problema, porque, né, a gente ouve de tudo um pouco e às vezes até num clique, às vezes a gente ouve o que não quer e vai, né, os nossos ouvidos aí passam batido e tal, mas naquela época em que não havia toda essa tecnologia, toda esse afluxo de informações instantâneas e tal, e muito variadas e vários entendimentos e cada um tendo a sua verdade, no mundo líquido que a gente fala do Zygmunt Bauman, que foi um filósofo que falou bastante sobre isso, que cada um agora tem a sua verdade. Então às vezes a gente fica, né, com nossos ouvidos aí, às vezes até tem que passar um cotonete ali para dar uma limpada boa, porque às vezes a gente ouve coisa que, pelo amor, né, pelo amor de Jesus. De qualquer maneira, o que a gente precisa entender é o seguinte, que nosso amor cristão, a gente tem que estar atento a tudo isso e não pode ficar separado da verdade doutrinária. Então é importante a gente entender que amar a um ao outro, ou até mesmo a Deus, o que quer que seja, ou a gente mesmo, como o mandamento fala, não significa tolerar um erro teológico que vai destruir a nossa fé. Pelo contrário, você tem que cuidar dos seus ouvidos para ouvir coisas que realmente façam sentido para você dentro da visão bíblica e que proteger a verdade sobre quem Jesus é, que se fez homem, que habitou entre nós, que ressuscitou, que foi crucificado, que ressuscitou, né? É a maior prova de amor à igreja. Amém, meus irmãos? Então, nesse momento aqui, a gente finaliza essa questão da nossa leitura de 2 João, uma carta bem pequena, muito interessante, mas que a gente percebe aqui que nós precisamos estar atentos a tudo, a todos e principalmente a nossa vida também, em que nós muitas vezes também deixamos algumas coisas chegarem até nós. Eu não sei se você já passou por essa experiência, né, de às vezes uma falsa verdade ou uma meia verdade, se é que existe isso, né, chegar de repente você deixar passar isso e aceitar e de repente você vê que teve uma consequência não muito boa. Então, nesse momento é o tempo que a gente pega agora para refletir sobre isso. Amém?